Falar que uma mulher não é bruxa é quase uma mentira, né? Porque todas as mulheres transformam o alimento, né? A minha mulher é bruxa. Transforma Você briga com ele, você dá topada, bate a cabeça, corta o dedo, alguma coisa acontece. Acontece. É seca a pimenteira. Seca a pimenteira. Pelo amor de Deus. Que ela é bruxa. Então, todas as mulheres são, na sua essência, de uma forma ou de outra, uma bruxa, né? Quando você pega o arroz, você vai fazer, vai cozinhar a carne, vai lavar uma fruta. Você está fazendo uma magia, você está fazendo uma transformação. E você pode ver que, às vezes, a mesma pessoa faz a mesma comida em diferentes momentos, ela tem sabores diferentes. Mas o que mudou? O estado de espírito dela, como ela está. Tanto que diz que quando você está de mau humor, quando você está muito chateado, é melhor você não ir fazer comida, né? Compra no restaurante, vai comer numa lanchonete, vai comer na casa do amigo, mas não vá para o fogão. Ou faz um jejum. Faz um jejum. Não vai para o fogão. Por quê? Porque o seu sentimento, a sua emoção passa para a comida e aquilo vai acabar podendo fazer mal ao seu organismo, né? Então a bruxaria se preocupa muito com essa parte energética, né? Nós cuidamos, assim, a ideia de que a bruxa é feia, com verruga, aquela coisa, é uma ideia muito fantasiosa, porque na verdade nós cuidamos muito bem do nosso corpo, do nosso físico. Por quê? Porque é o instrumento que nós temos para evolução, para poder cumprir uma missão aqui na Terra, né? Aí pergunta-se, por que do caldeirão? Porque o caldeirão é a nossa panela, é a representação do útero, é onde nós transformamos tudo, né, para que aquilo se torne realidade. É onde nós maceramos as nossas ervas para que possamos dar um banho, né? Então a pessoa chega ali, às vezes ela está com um problema de espiritualidade, às vezes está com uma situação complicada com o obsessor, e ela não está naquele momento apta a retirar aquilo. Nós usamos as ervas. Foi para isso que a deusa colocou as plantas na nossa concepção, para que nós possamos usá-la para trabalhar nosso campo energético também. E também em bebida mesmo, né? Para quê? Para que ela possa curar por dentro. Então você tem o manjericão, que acalma, você tem o alecrim, que tira a tristeza, você tem o louro, que traz uma alegria maior, você tem o girassol, que faz com que o seu brilho aumente. Todas as plantas, elas próprias sinalizam aonde vai ser tratado. Então a bruxa é uma curandeira? É uma curandeira. Nos seus mais diversos níveis, espiritual, emocional, mental, porque nós temos que tomar cuidado com o verbo, porque na Bíblia, em todas as religiões, cada uma na sua linguagem, vai dizer o verbo se fez carne. Então tudo aquilo que eu falo vai se materializar, então eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado ao rogar a praga no outro, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu profiro, porque aquilo vai atrair. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes as pessoas muito preocupadas com feitiços, por exemplo, né? A macumba do vizinho. Eu sempre digo que, na maioria das vezes, a maior macumba é a própria pessoa. Ela tem que ser despachada na encruzilhada, no mato. Por quê? Porque ela acumula lixo, né? Ela faz da própria alma uma favela. Falando mal do outro, alimentando maus pensamentos, alimentando... Mágoa, ódio. Ela própria se envenena. Então não existe feitiço maior do que esse, né? Os antigos dizem que o maior feitiço é a inveja, né? A inveja, a palavra inveja, não vejo. Eu não vejo o que há de bom em mim, eu projeto aquilo no outro e fico querendo ser o outro. Então, existe a inveja positiva. Ah, poxa, o Sidney comprou um carro zero, pô, que legal, né? Ah, eu queria um carro desse, então eu vou trabalhar, eu vou lutar para ter um carro desse. Eu não quero o carro do Sidney, eu quero um carro para mim. Certo. Então existe uma diferença. É o estímulo, né? Que é o estímulo, né? Aquela inveja que te dá o estímulo positivo. Mas o que você vê hoje não. E você vê, hoje em dia, uma magia negativa sendo colocada pela imprensa, por toda a mídia, que é aquilo, né? É o estímulo ao sexo exagerado, é o estímulo ao consumo exagerado. É como se a sua felicidade dependesse do melhor computador, do melhor telefone, do melhor carro, da melhor roupa. E sempre fazer em exagero, né? Sempre rompendo o limite. Rompendo o limite. Mas isso... E o homem se joga para fora. Se joga na verdade, né? Tem que se jogar para dentro. E aí eu pergunto, e a essência humana fica onde, né? E a essência divina fica onde? Ela fica perdida. Agora, veja bem, Cristiane, uma coisa que todo mundo, assim, quando fala em bruxa, é a bruxa má, né? Tanto que a bruxa mais famosa do mundo é a Branca de Neve. É a bruxa da Branca de Neve, aquela velha, com aquele narizão, berruga, aquela risada sarcástica, aquela risada diabólica, né?
E pelo que você está falando, então, a bruxa não é um ser do mal, mas sim um ser do bem. Uma das maiores regras da bruxaria é: faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Aí, quais são os mitos em cima da bruxaria? Nós usamos preto. Mas por que nós usamos preto? Porque, na realidade, ela é a reunião de todas as cores, né? E ela não vai refletir nada. Significa, eu sou eu na minha essência. Porque, na verdade, você veio da onde? Das trevas, a não ser que algum útero tenha luz. Não tenha. Mas quando uma mulher vai para o hospital, diz, deu a luz. Né? Aquele ser ficou completo dentro do útero e ele saiu para ter uma consciência do seu ser, né? A partir daquele momento ele vai ter consciência, ele vai estar aprendendo, né? Então o que acontece com isso? Se diz que é mal, mas por que nós somos consideradas más? Porque a bruxaria não aceita manipulação. Eu sou eu e ponto. O que eu vou ter com você ou com o Zanarote? Eu vou aproveitar o melhor que o Zanarote pode ter para me oferecer. E a melhor sabedoria também que você tem para me oferecer, e vou agregar. E vou dar a minha sabedoria também a você. Mas eu não vou deixar com que você faça a minha cabeça. É mais interessante, né? Porque a cultura é você destruir um outro. Não. Na cultura da bruxaria... Não, tô falando, não falei a cultura da bruxaria, a cultura em geral. Sim. Né? Mas quando você está num patamar assim de conflito, que você não consiga as necessidades de vários níveis, quando você não se supre, aí vem a inveja, vem os ciúmes, vem o ódio. A bruxaria, né, fala da destruição de si mesmo. Não existe renascimento sem a sua própria destruição. Então o que ocorre? Quando você se encontra num momento de guerra ou de dificuldade, você está dizendo, existe algo dentro de você que necessita ser destruído para que você caminhe. É que nem a semente, né? Ela tem que ser destruída para nascer ela a planta. Rompe para nascer. Como a fênix, né? Que é um dos animais mais poderosos da bruxaria. Ela se queima, ela se destrói inteira para renascer. Ontem até eu tinha feito um programa sobre o elemento fogo, que fala muito sobre isso, né? O fogo é um elemento que encanta muito, né? Você olha uma fogueira, você olha um caldeirão ardendo, aquilo te traz um encanto. O fogo é um elemento que fascina pela sua própria essência. Mas o fogo é muito perigoso, né? Ele destrói rápido. Rápido. Ou transmuta rápido. Mas é essa transmutação rápida, né? Ele é a representação da própria espiritualidade, né? O Espírito Santo, né, que Cristo colocou, era representado por fagulhas de fogo, né? O batismo é representado pelo fogo. Todas as grandes iniciações têm que ter fogo, senão não existe iniciação. Você tem que ser marcado, você tem que ser queimado, você tem que ser ali colocado. Tem que ser transmutado. Tem que ser transmutado. Então a bruxaria, ela fala muito sobre essa transmutação, né? Mas uma transmutação que leva você à sua própria evolução. Eu comungo com o outro, mas eu não me misturo com o outro. Existe uma grande diferença entre isso. Existe uma diferença entre eu pegar a mão do Sidney e a sua, e nós estamos comungando, e uma diferença de eu me misturar. Eu perder a minha essência para o outro. E a gente tem esse costume, né, de perder a essência pelo outro. E vídeos apaixonados. Ele deixa de ser quem ele é para viver a vida do outro. E na bruxaria isso não ocorre. Você tem que viver a sua vida plenamente e estar em pleno equilíbrio, porque se você não equilibra a sua própria alma, como que eu vou poder ajudar o outro a equilibrar a própria alma dele? Não tem como. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Posso dizer que o objetivo maior da bruxaria, então, é levar cada um a se interiorizar e a encontrar esse Deus interno, o Deus ou a deusa, né? Vocês falam da deusa também. Nós falamos da deusa do caso do princípio feminino. Sim. Nós não acreditamos numa coisa totalmente patriarcal. Sim. Mas sim matriarcal. Isso é um ranço do passado. Isso é um ranço do passado. Né? Então, a gente vem de uma cultura matriarcal e ela acredita que o homem ele é dono do seu próprio destino. Dentro da bruxaria não existe o Deus, existe a deusa. Existe o Deus. Existe também o Deus. O Deus e a deusa, é a dualidade. Dualidade, a dualidade. Então, assim, ela diz o quê? Que o homem, ele, na sua essência, ele é a própria magia. Você é o ser de transformação. Você é um ser que atua. Você é completo, totalmente completo. Claro, também acho. Ontem mesmo eu estava falando, uma moça, eu estava rindo com a manicure, que ela falava assim, eu quero que Deus me ajude não sei no quê. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, eu quero que Deus faça não sei o quê. Ai, meu Deus, será que Deus vai me ajudar? Aí eu perguntei para ela, você não cansa de encher o saco de Deus, não?
Você não pode andar sozinha? Deixa ele, coitado. Deixa ele lá. Ele já te deu 2 pernas, 2 braços, um corpo sadio, uma cabeça pensante. Dá pra você dar uma folga? Ele te deu isso pra quê? Porque ele te deu uma parcela da consciência para que essa consciência você desenvolva. Você busque a orientação. Não busque ficar pendurado no pescoço de Deus. Sim. Então, essa cultura... A bruxaria não tem Mesmo porque se a gente vem aqui para aprender, Deus não vai ficar resolvendo as coisas pra gente. Claro que não. Senão você não vai aprender nada. Não, ele te deu inteligência, você que resolva. É como se você fosse na escola e o professor fizesse todas as lições para você. Um dia uma moça perguntou assim, você não tem vergonha de ficar fazendo feitiço, de ficar fazendo bruxaria? Eu virei para ela e falei assim, foi a ciência que Deus me deu para transformar a vida. Portanto, essa que eu vou usar. O policial, ele usa a arma como defesa. Uma pessoa que luta jiu-jitsu, ela tem jiu-jitsu como defesa. A minha arma é a magia. Eu transformo a energia, como o médico transforma o corpo humano. Você trabalha na linha da Wicca ou da magia natural, da bruxaria natural? A bruxaria, ela é como uma magia natural, né? Então a bruxaria, ela se coloca em vários momentos, né? Hoje se fala muito de Wicca. O que é Wicca? A Wicca é um nome bonitinho para bruxaria. É sinônimo de bruxaria. Gostei dessa. Porque... E os rituais? É feito diretamente na natureza? O Adão Nonato, ele fala que o reiki é um passe fresco. É por aí. É que quando você fala assim, eu sou uma bruxa, a pessoa faz assim pra você. Parece que tá atrás, parece que tá vendo uma assombração. Então quando você fala Wicca, ninguém sabe o que é. Sou praticante de Wicca. E aí a pessoa fica olhando pra sua cara, cara de paisagem, né? Cara de conteúdo. Aí não você dá vai... ela não tem um primeiro impacto. Né? Negativo. Na faculdade, perguntou-se na segunda semana de aula, o que cada um fazia. Eu já comecei a rir internamente, né? Quando chegar na minha vez, eu quero só ver a cara. Aí um assistente não sei o que, o outro não sei o que lá, o outro trabalha no escritório não sei com o que. Quando chegou na minha vez, o que você faz? Eu sou bruxa. Aí, a professora olhou pra minha cara e falou assim, eu gostaria de saber sua profissão, não sua religião. Bruxaria. Eu faço bruxaria. Faço bruxaria. Então você percebe essa Mas e aí, ela aceitou? Ela ficou parada assim, olhando pra mim. Ela ficou uns instantes naquele silêncio. E a sala ficou muda. Por quê? Porque eu não tenho uma profissão convencional. Sim. A minha profissão é a minha religião, que é a minha coligação com Deus. Então, quer dizer, o pastor pode ser um profissional, o padre também, e eu não. Sim. É a mesma, é a outra também, né? Você tem o seu espaço? Tem, eu tô trabalhando, tô lá em São Bernardo do Campo. Estamos colocando na tela aí, viu, meu querido telespectador, os dados, tal, endereço, e-mail, tal. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da Cris, só entra em contato. Já tem aí tudo aí. Por exemplo, o evangélico pode cantar a música dele, correto? O católico também. O outro lá também. Eu entro cantando a minha música, o povo fica olhando pra minha cara, o cara de paisagem. Não importa se é a música, porque eu também tenho uma coligação com o orixá, não importa se é uma música de orixá ou uma música de bruxaria. Ué, por que o cara pode escutar funk no último volume e eu não posso cantarolar a minha música? Sim. É engraçado essa coligação, né? Você expressar a sua fé, você expressar a sua alegria é complicado. Eu sempre digo assim, quando você quer saber quem é seu inimigo, é fácil. Você joga o bode. Tem um bode que é facílimo de jogar. Você passa uma semana extremamente bem-humorado. Canta, dança, brinca, nada te afeta. Você pode estar chorando por dentro, esmagado, acabado. Mas você está sorrindo, oi, tudo bem, como é que você está? O dia está lindo. Você vai observar o quanto isso irrita as pessoas. É impressionante como a felicidade incomoda. Né? A tristeza, e eu digo que é complicado essa coisa da felicidade, da tristeza, porque na tristeza o seu inimigo senta ao lado e chora junto com você. Bate nas suas costas e fala, vou te ajudar. Na alegria ele não aguenta. Então é o grande teste que eu aprendi durante toda a minha vida. Quando eu estou na dúvida de quem é, da onde está vindo o tiro, é uma semana inteira de alegria. Escuta, Cris, vamos assim falar uma coisa bem objetiva. No seu espaço, vamos supor que eu sou um camarada que estou depressivo, que hoje né? É fato, né? É o top, todo mundo está depressivo. Infelizmente, uma grande parte das pessoas que eu conheço estão depressivas. Aí ele vai procurar você, uma bruxa. O que você vai fazer para ajudá-lo na sua depressão? Cada bruxa desenvolve um oráculo, né? Eu trabalho com o tarô e com a numerologia. O que eu vou fazer? Primeira coisa, pegar a data de nascimento da pessoa. Primeira coisa que eu faço. Não preciso nem saber o nome. Preciso da data.
Peguei a data, eu vou olhar tudo o que está acontecendo na vida dela naquele instante. E o que está afetando ela. Através da numerologia. Da numerologia. Que é uma numerologia kármica. Né? Ela vai falar do karma, ela vai falar da lei da causa e do efeito. E eu tenho que saber, quando eu vou tratar uma depressão ou uma síndrome do pânico, seja lá qual doença for, eu tenho que saber qual é a causa. Se eu não souber a causa, eu não posso cuidar do efeito. Sim, porque aquilo é efeito, É o efeito, a depressão é o efeito. Mas a depressão, ela nasceu de onde? É a perda de um amigo, é a perda de um emprego, é uma traição, é uma situação em casa. Qual é a origem dessa depressão? Tá. E aí vem um segundo ponto. Espiritualmente, por onde essa depressão está entrando? Porque a pessoa, ela tem que entender que algumas pessoas, todas as pessoas são médiums. Sim. Em graus menores, maiores, cada um no seu nível de desenvolvimento. E quando você fala em mediunidade, quando a gente vai tratar nisso através da numerologia, algumas pessoas, elas nascem já com a missão de trabalhar dentro da espiritualidade. Algumas crescem da matéria para o espírito. Outras têm que vir do espírito para a matéria. Não tem como. Então eu tenho que detectar qual é o caminho daquela pessoa. A partir disso aí eu vou tratar. Há uns que são Bob Esponja. O que é o Bob Esponja? O Zanarote tá ruim. Aí você... Aí ele começa a conversar comigo, eu aí puxo puxa tudo. Ele fica ótimo, ele sai. E você fica uma lixeira. Leve, e eu fico uma lixeira. Isso tem tratamento. Outros não. Outras pessoas, elas não conseguem ter paz na vida porque a espiritualidade delas são reveladas através de sonhos. Ela sonha com o que vai acontecer, com o que vai... Ela sonha. E aquilo começa a incomodar porque ela começa a ter aflição e não quer mais dormir. Porque ela não quer mais sonhar. Ela vê o primeiro acontecimento, o segundo, o terceiro, ela não quer ver mais. Principalmente porque o ser humano tende ao negativo. Sim. Então ela tem logo a revelação negativa, né? Vai morrer um, vai o outro ser atropelado, por aí vai. Então tem que cuidar. Pra quê? Pra que ela, ao deitar, em vez de ela ficar projetando o que vai ocorrer de negativo, por que ela não vai lá no hospital ajudar o André Luiz? Ela não vai lá ajudar um resgate? Então, ela começa a aprender a projetar a energia dela positivamente. Alguns estão dentro de um karma negativo mesmo, por uma própria história de reencarnação. Né? Que a numerologia kármica, ela é reencarnacionista. Então eu tenho que entender por que aquele espírito está repetindo o erro tantas encarnações. E começar a trazer ele à consciência. Né? Você sabe que um dos... E como fazer isso? Qual a parafernália que você usa? Aí você vai usar cristais, você vai usar terapia, você vai usar rituais. Depende do que ervas, depende do que o histórico numérico dela está me trazendo. Você entendeu? Porque, na verdade, eu tenho que olhar que alguns espíritos